Pode ser que em algum momento da sua aplicação você não queira executar um código imediatamente. Talvez queira executar um bloco de código depois de um certo tempo. Para isso, o JavaScript nos dá alguns métodos para controlar quando vamos executar uma função. Para essa aula eu resolvi utilizar aqui o JSFiddle, pois o JSBean no console dele não funciona muito bem, mas sigo aí na busca de uma ferramenta perfeita para executar só o JavaScript sem precisar usar o HTML ou o CSS como eu fiz aqui. Então a primeira função é o setTimeout, que ele serve para você executar um código apenas uma vez depois de um determinado tempo que você define. Então como eu executo o setTimeout? Vamos criar um bem básico aqui, só para dar um console log. A sintaxe dele é setTimeout. Ele recebe como parâmetro uma função de callback, que pode ser uma arrow function, uma função normal, como você preferir. E aqui, como segundo parâmetro, ele recebe em quanto tempo, em milissegundos, ele deve esperar para executar esse callback. Se eu passar 2000 milissegundos, então temos aqui 2 segundos. E aqui dentro eu vou dar um console.log teste. Bem simples. Agora, se eu rodar, pode ver que ele começou a rodar. Depois de 2 segundos, ele deu o console log de teste aqui. Como ele recebe uma função como callback, eu posso escrever essa função fora, atribuindo a uma variável, e só passar referência aqui dentro. Então aqui eu vou pegar esse bloco de código, esse meu callback, eu vou cortar. Vou chamar aqui de callback, que vai ser o nome da variável que eu vou criar. E aqui em cima, const callback, para receber aqui esse código que eu acabei de cortar. E pode ver que eu chamo ele aqui só passando a referência mesmo. Eu não preciso executar aqui. Se eu executar, isso vai dar erro. Eu só passo a referência para o próprio setTimeout executar quando passar o tempo necessário. Se eu rodar novamente. Pronto, rodou aqui meu teste normalmente. E se essa função, no caso, esse callback, ele receba parâmetros? Como você faz isso? Você pode passar parâmetros separados por vírgula após o tempo da execução. Então, para cada parâmetro, eu passo uma vírgula a mais. Então, digamos aqui que eu tenho um nome e um sobrenome. Eu vou concatenar aqui dentro do meu console log, dessa forma mais simples aqui mesmo. E aqui abaixo, depois do meu tempo, separado por vírgula. Então, Gabriel, que é o meu primeiro parâmetro aqui do meu callback. E depois, Barreto, que é meu segundo parâmetro. Se eu rodar agora, pronto, 2 segundos, executou normalmente. E por último, digamos que você queira cancelar esse setTimeout. Você rodou um código, ia fazer alguma coisa depois de alguns segundos nesse setTimeout, mas se alguma coisa acontecesse, se alguma outra coisa acontecesse no seu código, esse código do setTimeout não precisasse mais ser executado. O setTimeout, quando ele é declarado, ele devolve um ID que pode ser utilizado para cancelá-lo utilizando a função clearTimeout. Então, se eu criar aqui uma constante chamada de ID, que vai receber esse ID que ele devolve, eu posso simplesmente aqui dar um clearTimeout passando esse ID. Então, eu vou declarar o meu setTimeout e imediatamente após isso já vou cancelar. Então, ele não deve rodar, ele não vai ser executado. Se eu clicar em Run, pode ver que ele nunca vai ser executado, porque eu já cancelo imediatamente depois de declarar meu setTimeout. Agora vamos falar sobre o setInterval. Diferente do setTimeout, o setInterval executa o mesmo código repetidamente no intervalo de tempo definido e continua executando até ser cancelado. A primeira execução do setInterval não é imediata. Ele é executado depois de um tempo que foi passado no parâmetro e aí então ele começa a se repetir. A criação do setInterval é bem parecida com o setTimeout na sintaxe, não tem basicamente nenhuma diferença. E eu vou até substituir esse código aqui para você ver que é a mesma coisa. Então aqui, em vez de setTimeout, vai ser setInterval. E aqui, em vez de clearTimeout, vai ser clearInterval. Porém, eu não quero cancelar ele imediatamente. Eu quero esperar, eu quero deixar ele executar algumas vezes para te mostrar como ele funciona. Só que eu vou criar aqui um setTimeout, que depois de 10 segundos, eu vou dar esse clearInterval passando o meu ID. Então, o que vai acontecer? Depois de 2 segundos, ele executa a primeira vez, vai se repetir a cada 2 segundos até bater
10 segundos. Então eu espero aqui que ele execute pelo menos umas 5 vezes. Se eu rodar, executou a primeira e agora ele começa a se repetir a cada 2 segundos até ele bater 10 segundos, ou seja, 5 vezes. Agora ele não executa mais. Parou, simplesmente acabou aqui. É dessa forma que a gente usa o set interval, bem parecido com o set timeout mesmo. Agora eu vou comentar esse código, você pode comentar ou pode excluir o que você achar melhor. E agora a gente vai falar sobre o Request Animation Frame e por que ele existe. Um dos maiores usos do set timeout e do set interval é na criação de animações com JavaScript. Porém, usar esses métodos não é uma boa, pois dependendo de alguns fatores, como o hardware, o browser, os frames que ele consegue executar, quando você coloca que um set interval ou um set timeout recursivo deve executar a cada 50 milissegundos, por exemplo, você está chutando que o computador ou o celular do usuário vai conseguir executar uma nova animação a cada 50 milissegundos. Com isso, já dá para imaginar a quantidade de problemas que a gente pode ter na renderização em deixar essa animação suave, deixar ela bem fluida. Então, como ele funciona? Basicamente, ele avisa o navegador que quer realizar uma animação. Então, o navegador executa o método que foi passado para o Request Animation Frame antes de fazer o repaint da tela. Isso de paint, repaint, é coisa da renderização da DOM. Você pode pesquisar por aí, ou se for do seu interesse, comenta aí que eu posso fazer um vídeo sobre ele também. Mas é basicamente assim, o JavaScript colocou tudo na tela bonitinho, do jeito que deve ser, e depois de um determinado tempo, ele vai executar novamente essa pintura, entre aspas, dessa tela. Quando isso for acontecer, o Request Animation Frame executa novamente. Então pode ser que ele esteja executando 30 frames por segundo. São 30 Request Animation Frames por segundo. Se por acaso os frames caírem ou subirem, o JavaScript lida com isso sozinho ao utilizar esse método. Por padrão, ele executa 60 vezes por segundo, mas por especificação e recomendação da W3C, ele deve acompanhar a taxa de frames do browser. E para trabalhar com esse método é bem fácil. Ele recebe um callback para ser executado e deve executar esse callback de forma recursiva. Ele não funciona como set interval que se executa sozinho até ser cancelado. Também podemos passar para uma variável, criar uma referência desse Request Animation Frame e depois cancelar. Então vamos fazer aqui, começando com o contador. Eu vou criar um contador aqui que vai ser inicializado em 0. Depois eu vou criar a minha função da animação. Essa função então vai ser uma function, animation, poderia ser aqui uma arrow function, da mesma forma. E aqui dentro, esse contador, eu vou somar 1, vou dar um console.log de contador, e aqui abaixo uma variável loop, que eu já vou criá-la. Eu vou atribuir a ela aqui a referência do meu request, animation frame, passando aqui a minha animation. Pode ver que eu passo da mesma forma, eu não preciso executar o meu callback aqui dentro, só passo a referência dele. E aqui embaixo, então, eu vou criar uma variável chamada loop, que ela vai receber um request animation frame, aqui que eu vou passar a minha animação. E aqui abaixo, vou criar um set timeout, que depois de 5 segundos, eu vou dar um cancel animation frame, passando a referência do meu loop aqui, a referência do meu request animation frame. Agora, se eu rodar, pode ver que ele está disparando bastante por segundo. E ele terminou aqui em 301, cancelou depois de 5 segundos em 301. Então, aqui 301 dividido por 60, eu tenho aqui 5, então meus 5 segundos mesmo. Deu um pouquinho a mais porque ele dá o primeiro console log depois de somar o primeiro, mas deu 300 aqui no caso. Então é dessa forma que a gente utiliza o Request Animation Frame para fazer uma animação responsiva de acordo com o nosso browser. E isso é tudo que nós precisamos saber sobre esses métodos.